Graça e paz a todos. Quero saudar também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus venha estar abençoando o seu coração com a sua palavra nesse momento. E aos irmãos daqui, igualmente, é o nosso desejo. Você já viu que algumas pessoas possuem um pensamento a respeito de que tragédias, calamidades, muitas vezes acontecem como uma forma de punição divina sobre pessoas que são terríveis, pessoas extremamente pecadoras. Muitas vezes o nosso coração nos faz pensar que certas dificuldades extremas, certas calamidades e tragédias intensas na vida de alguém é decorrente, muitas vezes, do seu caráter ruim, do fato de ser pecadora contumaz, e por isso está sofrendo daquela forma. Então nós dizemos, claro que esse sofrimento recaiu sobre ela. Olha como é o estilo de vida, olha como essa pessoa é uma pecadora terrível, é uma pessoa ruim, é uma pessoa perversa, só pode atrair tragédias para a sua vida. Mas será se isso é verdade? Será se toda calamidade, será se toda tragédia decorre do juízo de Deus sobre pessoas extremamente ruins? Será se a nossa vida, sem tantos problemas, sem tantas tragédias, implica que nós estamos sendo pessoas aprovadas por Deus? Quero te convidar a refletir sobre esses pontos em Lucas capítulo 13, seguindo a nossa exposição no Evangelho de Lucas. Leia comigo novamente o verso 1 até o verso 9 de Lucas capítulo 13. Lucas 9, capítulo 13, do 1 ao 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Que Deus aplique essa porção da sua palavra aos nossos corações. No capítulo 13, nós ainda temos Jesus inserido naquele contexto anterior, do final do capítulo 12, em que ele está falando do juízo de Deus. Jesus afirma nos versos 51 em diante, ou na verdade verso 49, que ele veio trazer divisão sobre a terra. E essa divisão, esse fogo, essa divisão entre justos e ímpios, que muitas vezes um não terá paz com o outro, porque a fidelidade dos justos fará com que os ímpios se levantem contra ele, sejam incrédulos dos mais variados ciclos sociais, desde sogra contra nora, pai contra filho, filha contra mãe. A fidelidade do servo de Deus proporciona divisão, ausência de paz, porque o mundo não tolera uma vida de justiça de um discípulo de Cristo. Então, para isso Jesus veio. Porém, essa divisão do presente evidencia uma divisão maior que virá no juízo divino, em que o Senhor dividirá, separará os seus
daqueles que não lhe pertencem. E dará destinos diferentes para estes dois grupos. Então, nós encontramos no verso 58, Jesus falando, olha, se você tem um adversário no caminho, você trate de despachá-lo, senão ele vai te levar ao juiz e você será condenado. Jesus está dizendo, eu sou o adversário de vocês. Vocês estão comigo no caminho para o juízo divino, mas vocês não querem acertar contas comigo. Vocês não querem me ouvir, pois vocês serão condenados por esse juiz. Então, a tônica que entra no capítulo 13 é da realidade de que o juízo de Deus está se aproximando sobre todos. Mas sabe o que acontece, irmãos? O texto inicia que naquela mesma ocasião, verso 1 do capítulo 13, ou seja, naquele mesmo momento em que Jesus fala do juízo de Deus que se aproxima, o juízo que todos estão caminhando em direção para ele, algumas pessoas tentam perverter a ideia do juízo de Deus, começando a falar de alguns galileus, algumas pessoas que pertenciam à Galileia, que em Jerusalém foram mortas terrivelmente por Pilatos. O que essas pessoas estavam entendendo a respeito do juízo de Deus? Elas estavam entendendo que o juízo de Deus já estava presente. Já estava presente sobre aquelas pessoas que não prestavam. Há, exemplo, galileus iletrados que foram punidos pelo governador. Quando eles estão falando desta morte terrível, quando eles estão falando dessa tragédia, em meio a esse contexto do juízo divino, o que eles estão dizendo é, Jesus, realmente, nós concordamos que Deus vai castigar o ímpio, que o juízo de Deus se aproxima, inclusive, o juízo de Deus já está acontecendo sobre aquelas pessoas que são ruins, aquelas pessoas muito pecadoras, a exemplo dos galileus que foram mortos por Pilatos, porque uma morte terrível daquela só pode ser uma evidência do juízo de Deus sobre pessoas ruins que eles eram. Nós não sabemos o porquê aqueles galileus foram mortos por Pilatos. O que nós sabemos era que eles eram peregrinos, porque eles saíram da Galileia para sacrificar lá em Jerusalém. Talvez por alguma acusação de rebelião contra o império, Pilatos achou que seria justo assassiná-los, ceifá-los da terra. Então, quando Jesus está mostrando a esse povo que esse não é o juízo de Deus, e que tampouco o juízo de Deus se manifesta sobre pessoas que eles julgam ruins, Jesus fala de outra tragédia aqui, no verso 4. Jesus fala de 18 pessoas que foram mortas pela queda da torre de Siloé, também em Jerusalém. Também em Jerusalém. E o argumento de Jesus é o mesmo. Vocês acham que elas estão sofrendo o juízo de Deus por serem pessoas piores que vocês? De jeito nenhum. O pensamento comum desse público aqui era que apenas os piores pecadores sofrem tragédias como parte do juízo de Deus. A compreensão deles é meio aquela que muitas pessoas têm no presente, que diz, aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, enquanto Jesus está falando de um juízo futuro e definitivo, no porvir, eles estão interpretando o juízo de Deus como presente e outra. Eles estão se colocando bem longe desse juízo, entendendo que ele só recai sobre pessoas ruins e muito pecadoras. Porque essas tragédias, a morte dos galileus, a queda da torre de Siloé que mataram essas pessoas, é uma expressão
de que Deus condenou pessoas terríveis, com mortes terríveis, com calamidades terríveis, uma tragédia gigante. E Jesus vai corrigir esse pensamento deste povo. Verso 2: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus, por terem sofrido esse juízo, ou melhor, por terem sofrido essa tragédia? Não. Verso 4: vocês acham que as 18 pessoas que morreram nesse acidente eram mais culpadas do que os outros habitantes de Jerusalém? Vocês realmente pensam que tragédias só recaem sobre pessoas mais culpadas? Pessoas que vocês julgam super pecadoras? Não. Jesus mostra que o juízo de Deus que ele está se referindo não é representado por tragédias sobre pessoas consideradas piores. Jesus está mostrando, olha, não é porque alguém sofre uma calamidade, uma tragédia, que ela é pior que outra pessoa qualquer. Isso não é o juízo de Deus. E ainda Jesus mostra aquelas pessoas que estavam se eximindo do juízo, mostrando que elas também estavam debaixo da mesma situação condenatória. De verso 3, não eram, eu vou lá afirmo, se vocês não se arrependerem, vocês padecerão igualmente. Verso 4, bem no finalzinho, melhor, verso 5. Aqueles galileus não eram piores que vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igualmente. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, o mesmo juízo, que é intenso, como foi o assassinato daquelas pessoas, repentino, como a queda daquela torre sobre aquelas pessoas, um juízo de Deus, nestas mesmas qualidades, estarão sobre vocês, porque vocês estão debaixo do mesmo juízo. A única coisa que livra o homem do juízo de Deus é o arrependimento de pecados. Veja o caminho que Jesus traçou. Tragédias não são sinônimos do juízo de Deus sobre pessoas consideradas mais ruins. Todos estão debaixo do mesmo juízo. E ponto 3. Apenas o arrependimento de pecados é o caminho, é o meio, é a ferramenta para sermos livres da condenação deste juiz, para o qual todos estão marchando ao encontro. E por que Jesus está fazendo tanta questão de mostrar que essas pessoas que sofreram em Jerusalém, como esses galileus, não estão sofrendo o juízo de Deus? Por que Jesus está mostrando isso? Quando Jesus combate essa ideia falsa dessas pessoas que achavam que o sofrimento era o juízo de Deus sobre pessoas ruins, Jesus desde já combate uma falsa compreensão que o povo poderia ter futuramente em relação ao seu próprio sofrimento em Jerusalém. Por quê, irmãos? Jesus está indo para Jerusalém. E o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém? Ele vai sofrer. Assim como os galileus. Outra coisa, Jesus era um galileu. Não é verdade? E o terceiro lugar, quem é que vai condenar Jesus? O mesmo Pilatos. Ou seja, aquelas pessoas estão dizendo, está vendo? Aqueles galileus foram mortos por Pilatos em Jerusalém, porque eles eram ruins, mais que todo mundo, e estavam sofrendo o juízo de Deus. Jesus, eu vou sofrer em Jerusalém. Eu serei morto sob Pilatos. Jesus, desde já, e Lucas faz questão de mostrar,
que a tragédia de Cristo não significaria que ele seria um pecador quanto mais, nem que estaria sofrendo juízo punitivo de Deus por causa disso. Mais uma vez, amados, o ensino de Jesus é que tragédias não representam o juízo de Deus sobre pessoas consideradas piores, porque o sofrimento dele não significou que ele estava sofrendo qualquer castigo punitivo por ser ruim. Jesus mostra para essas pessoas que todos estão debaixo do juízo de Deus. Não existe pessoa menos condenada do que outra. Pessoas que são consideradas muito mais más do que outras, todos igualmente debaixo do mesmo juízo. E ainda Jesus adiciona que a única coisa que livra o homem do juízo de Deus é o arrependimento de pecados. Dito tudo isso, irmãos, nós podemos compreender que, se calamidades e tragédias não representam juízo de Deus necessariamente sobre as pessoas, Jesus não está dizendo que pecados não têm consequências. Guarde isso. Jesus não está dizendo que pecados causam consequências graves, não é isso. O que Jesus está corrigindo é o seguinte: tragédias e calamidades não significam que é o juízo de Deus sobre pessoas piores do que você. Com isso, nós podemos dizer que pessoas justas podem passar por tragédias terríveis sem que isso signifique punição divina. Sim. Você pode presenciar um assassinato em sua família. E talvez uma pessoa que era pessoa de Deus. Você pode sofrer um atropelamento fatal. Alguém da sua família pode. Pessoas ao seu redor ou você mesma pode sofrer terrivelmente, calamitosamente, tragicamente, sem que isso signifique qualquer punição divina sobre você. E é importante nós pensarmos isso. Lembre-se do exemplo de Jó. Qual o pecado que Deus estava punindo em Jó? Qual a maldade de Jó que o fez atravessar aquele vale terrível? Nenhuma. Então, não podemos ser rápidos em olhar para as calamidades alheias e dizer: é Deus pesando a mão. Porque muitas vezes são eventos que estão reservados ao seu propósito, ao seu desígnio, aos seus planos, incompreensíveis a nós. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de tragédias na vida de alguém, a ausência de calamidade na vida de alguém, não indica bênção de Deus. Essas pessoas que Jesus está falando sofreram algum assassinato, alguma torre caiu sobre elas, elas estão safe, né? Estão salvas, nenhuma tragédia. Mas Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês amargarão o juízo. Não é a ausência de problemas em nossas vidas que nos torna pessoas aprovadas, pessoas com a bênção de Deus. Muitas pessoas, quando vão falar da sua conversão, têm o costume de dizer assim, mesmo antes do encontro com Cristo, eram pessoas que sempre tinham conexão com Deus, eram pessoas que sempre eram abençoadas e cuidadas por Deus. Por quê? Porque elas foram livres disso, não aconteceu tal coisa ruim com elas. E o que nós concluímos é que o seguinte: não. Certas bênçãos que alguém tinha antes de Cristo não era sinal da presença, cuidado, providência e relacionamento aprovador de Deus para com ela. Não era sinal de qualquer bênção, porque antes de Cristo, sem Cristo, todos estão debaixo do juízo. Se a sua vida é boa, sem Deus, sem Cristo, isso não significa que o juízo de Deus não está batendo à sua porta. Creia nessa verdade.
Também, diante desses ensinos de Jesus, você não precisa se sentir culpado para aceitar que merece o juízo de Deus. Como assim? Você não precisa se sentir terrivelmente ruim, terrivelmente mal, se decepcionar consigo mesmo para concluir, verdade, eu sou tão ruim mesmo, olha, eu mereço o juízo e o castigo de Deus. Você não precisa se sentir culpado para aceitar que merece o juízo de Deus, não. Você está debaixo do juízo de Deus, independentemente do que você pense ao seu próprio respeito. Essas pessoas se achavam superiores àqueles galileus, porque não passaram aquelas calamidades. Essas pessoas se achavam melhores do que aqueles 18 que morreram pela tragédia da torre. Elas não se sentiam culpadas. Elas não se sentiam pessoas ruins. Mas ainda assim, Jesus declara, verso 3 e verso 5, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer, porque vocês estão debaixo do juízo de Deus. Não espere o sentimento de culpa para buscar a Deus. Você já é culpado, independente do que você pense a respeito do seu próprio coração. Porém, Jesus nos dá a saída. O que impede que alguém sofra o juízo? Todos estão debaixo dessa condenação. Todos. E o que impede que essas pessoas amarguem essa condenação? Verso 3 e 5. O arrependimento de pecados. A compreensão de que suas vidas estão totalmente distantes, desalinhadas, em rebeldia completa contra Deus. O arrependimento dessa condição e o se envolver, o encarnar a mensagem de Cristo, que se apresenta como a solução para esse problema terrível da distância entre o homem e Deus. É o homem enxergar em Cristo aquele que o aproxima do Senhor, que traz a paz com Deus, que apaga os seus pecados, que lança para longe a sua culpa. Apenas o arrependimento nestes termos é o que impede que alguém sofra o juízo. Você pode ter obras de caridade. Isso não tira de você a condição de sujeição ao juízo. Você pode ter uma moralidade muito refinada, ser uma pessoa super educada, ser uma pessoa muito trabalhadora, ser uma pessoa que todos elogiam como uma pessoa do coração bom. Mas essa moralidade refinada não te tira debaixo do juízo divino. Da mesma forma, a cidadania bem exercida, o pagar impostos em dias, não sonegar, né? Pagar as contas em dias, servir as forças armadas, se alistando direitinho lá, exercendo seu direito de voto, sendo alguém que compra e que paga. Boa cidadania não te tira dessa condição de sujeição ao juízo. E ainda que você descanse nesses termos que eu acabei de mencionar, como alguém aprovada diante de Deus, você não é. Se você não foi até Jesus. Apenas o arrependimento de pecados lhe livra desse tribunal cósmico, o qual todos se apresentarão um dia. O grande ensino que Jesus está trazendo é o seguinte: todos estão debaixo do juízo de Deus, ainda que tenhamos pessoas que não sintam isso. Todos estão debaixo do juízo de Deus, e somente o arrependimento de pecados pela fé em Cristo pode livrá-los desse juízo. Se você é alguém que já depositou fé em Cristo, essa verdade deve eliminar da sua vida todo e qualquer senso de superioridade. De você olhar para pessoas piores do que você, de acordo com a sua avaliação. Pessoas que muitas vezes você tende a olhar assim por cima do ombro.
por serem rejeitáveis de acordo com o seu juízo, por serem pessoas muito promíscuas, por serem pessoas arrebatadoramente pecadoras. Saber que você estava debaixo do mesmo juízo e que não foi o fato de você ser uma pessoa boazinha que lhe livrou dele, e sim o arrependimento em Cristo Jesus, deve te fazer olhar para cada uma dessas pessoas que você julga ruins e dizer: a única diferença entre eu e ela é que eu dei o passo de arrependimento e ela ainda não. Mas eu sou terrível, igualzinho, debaixo do mesmo juízo. Não foi a sua moral, a sua ética, você ser uma pessoa de família, de princípios, que te recomendou a Deus. Crente em Cristo, elimine esse manto, esse entendimento de superioridade em relação a pessoas que não possuem a fé em Cristo. Porque ela não existe essa altivez em nós. Porque o que nos recomenda a Deus não é a nossa singularidade, a nossa diferença de outras pessoas, mas o fato de que nós abraçamos o meio único para sermos livres do juízo, o arrependimento pela fé em Cristo Jesus. Essas verdades de Cristo também devem eliminar do seu coração o senso de aprovação divina pelo simples fato de nada de negativo acontecer com você. Você é uma pessoa até de sorte. Você ganha sorteio. Você diz: glória a Deus. Olha como eu sou uma pessoa abençoada. Você foi sorteado, o seu consórcio saiu. Você teve promoções. Você foi livre de um acidente. Pessoas sofreram inúmeras tragédias, você foi poupado. Não se sinta aprovado diante de Deus porque as coisas vão bem. Porque ainda que você não se avalie como culpado diante de Deus, inevitavelmente você é. Todos igualmente perecerão, se não se arrependerem dos seus pecados em Cristo Jesus. No verso 6 em diante, Jesus vai contar uma parábola que reflete bem a situação desse povo aqui. Eles se julgavam superiores do que aqueles que sofreram certas calamidades e tragédias, porque eles entendiam que aquelas pessoas estavam sofrendo já o juízo de Deus, e que elas estão fora do juízo, porque elas são pessoas melhores, são pessoas superiores. Porém, são pessoas que ainda não creram em Jesus. Entende? Então, Jesus vai contar uma parábola muito curiosa aqui, e eu vou te explicar a ela. Verso 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Até aqui. Nós temos uma figueira em meio a uma vinha que não está produzindo frutos. E o dono da terra diz: eu vou cortar. Porém, existe alguém que intercede pela figueira, dizendo, verso 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Como eu disse, essa é uma parábola que Jesus conta para as pessoas que achavam que a ausência de tragédias, a ausência de cortes em sua vida, significavam que eram melhores que outros e aprovados por Deus. Então, na parábola da figueira e da vinha, a princípio muitas pessoas podem achar estranho. O que é que uma figueira está fazendo no meio de uma vinha? Jandir, que é técnico agrônomo aqui, com certeza ele observou isso. O que é que uma árvore que dá figo faz no meio de uma plantação de uva? Não é verdade? Mas não tem nada de estranho aqui, porque no contexto da época era muito comum ter figueiras em meio a vinhas.
Se você, por exemplo, abrir para 1 Reis 4:25, vai aparecer bem aqui embaixo para você ver que o Marcão vai colocar. Em 1 Reis 4:25, nós temos um relato, né, da tranquilidade nos dias de Salomão, de que o povo sentava debaixo das suas vinhas e figueiras. Da mesma forma, em Miqueias 4:4, falando de um tempo de bonança, diz que os homens estarão debaixo das vinhas e figueiras. Então, pela maneira como os textos bíblicos sempre colocam vinha e figueiras atreladas, pode significar que as vinhas, de fato, atuavam ali junto de figueiras e não tem nada de estranho nisso aqui, certo? Figueira, vinhas, são árvores que muitas vezes simbolizam o povo de Israel, ou simbolizam um povo. Então, a figueira é a representação de um povo. E o que é o corte na figueira? O corte na figueira é uma representação do juízo. Ou seja, o dono daquela vinha está disposto a derramar o seu juízo sobre o povo de Israel. Ele vai cortar. Lembra que cortar como sinônimo de juízo, nós já vimos isso em João Batista, lá em Lucas 3:9, em que ele vai falar do Messias como aquele que tem um machado em sua mão e que corta toda árvore que não dá fruto e lança ao fogo. Você lembra disso? Então, Deus está diante do povo, dizendo: eu vou condenar esse povo. Eu vou cortá-los, porque eles não dão frutos. Eles não são frutíferos. Eles não apresentam aquilo que eu estou buscando. Eu estou buscando frutos nesse povo e não encontro. Eu vou derramar juízo. Mas então vem alguém que intercede pelo povo, dizendo: Senhor, deixa eu cavar ao redor e colocar adubo, colocar estrume, para ver se essa figueira, esse povo, frutifica. E este que está intercedendo pelo povo é Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, a árvore continua sem fruto, certo? Correto? Ela experimentou o juízo de Deus? Ainda não. Mas por quê? Porque é uma figueira boa. Porque é uma árvore nota 10. Porque o machado não foi passado sobre ela. Por clemência. Por paciência divina. Jesus está diante de um povo que não está dando frutos. De um povo que não agrada a Deus. E esse povo está pensando: nossa, se eu não sofro o juízo de Deus é porque eu sou bom. É porque eu sou aprovado. E o que Cristo está dizendo é: se o machado de Deus não caiu sobre vocês, não é porque vocês são bons e superiores. É porque Deus está sendo clemente, paciente com vocês, permitindo que eu venha aqui, cave ao redor de vocês, lance o adubo da minha palavra, lance o fertilizante do meu ensino. E o Pai está esperando pacientemente que vocês reajam, que vocês deem frutos. E o que são os frutos que o povo precisa dar? Frutos são atos, ações de uma vida transformada pelo Evangelho, que manifesta o verdadeiro arrependimento. Frutos são ações que emanam de corações transformados pelo Evangelho. É isso que João Batista, lá no capítulo 3, verso 8 de Lucas, fala para o povo. Vocês precisam apresentar diante de Deus frutos de arrependimento. Ao mesmo tempo, Jesus vai falar de frutos de arrependimento na parábola do semeador. No capítulo 8, verso 15, a boa semente. A palavra que cai em um coração fértil produz o quê? Muitos frutos. Que são essas ações, que é essa vida, que apresenta diante de Deus um estilo que comprova
um encontro verdadeiro e transformador com Jesus e com a sua palavra. Isso se aplica a você. Se você é alguém que não está dando frutos diante de Deus, mas nada de ruim acontece contigo, nenhum machado corta a sua raiz, eu te digo, não é porque você é aprovado, é porque Deus é paciente e Ele espera que você responda em fé à sua mensagem, ao seu evangelho. E se a figueira continuar sem frutos? E se as pessoas não respondem ao evangelho? A clemência de Deus e a paciência de Deus têm um prazo. Veja só no último verso. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-lo, ou seja, executará o juízo. Jesus mostra que se aquele povo não tem experimentado o juízo de Deus, é por causa da paciência divina que tem permitido o povo ser adubado pelo evangelho. E Deus tem esperado que eles produzam frutos de arrependimento. Mas existem essas duas possibilidades. Ou essas pessoas frutificam, respondem ao evangelho, se arrependem dos seus pecados, ou essas pessoas sofrerão o corte do juízo de Deus. Mais uma vez eu insisto. Se alguém é infiel, se alguém não quer contas com Jesus e com seu evangelho, e que pensa que está tudo bem porque não sofreu nenhum corte divino, nenhum juízo de Deus, saiba, isso não é sinal de que Deus te aprova. O fato de você permanecer sem juízo neste momento, ainda que você ande distante de Deus, é a grande verdade de que você permanece assim como resultado da paciência dele. Deus está permitindo você receber e ouvir o evangelho e aguarda pacientemente, porém com o seu machado na mão, que você responda o evangelho de Cristo positivamente, apresentando frutos de arrependimento. Mas na ausência destes frutos, virá o dia do corte. E como Jesus diz no verso 58 do capítulo 12, todos estão no caminho para ele e precisam quanto antes se desvencilhar, alinhando suas vidas com o propósito de Deus em Cristo Jesus. Que você sinta essa urgência e que você se mova a fim de dar essa resposta intensa e positiva a Jesus Cristo. Que você seja frutífero. Algumas aplicações aqui. Eu quero falar àqueles cristãos que talvez passaram por momentos terríveis em sua vida, tiveram perdas, experimentaram tragédias, calamidades sem fim, sofreram perdas irreparáveis e incalculáveis. E eu quero falar a você que ainda não passou, mas que poderá passar. Eu convido você a olhar para cada uma dessas tragédias, não como qualquer manifestação do juízo e punição divina por você ser ruim. Claro, pecados trazem consequências. Mas, no modo geral, não entenda que os justos não passarão por tragédias terríveis, porque podem passar. Porque as tragédias não são sinais, não são evidências de que Deus está condenando alguém. E o que é que eu faço, pastor, diante das calamidades da minha vida? Interprete-as pela fé. Como assim? A palavra de Deus diz que Deus é amor. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que Ele é bom e misericordioso. A palavra de Deus diz que o seu amor é tão constante que Ele sempre permanece conosco, apesar da doença, da altitude, das coisas do presente ou do porvir. Então, agarrado a essas verdades, mantenha o coração firme na verdade de que, apesar da tragédia e da tormenta,
um Deus bondoso, amoroso e misericordioso está conduzindo a sua vida. E pela fé, isso é somente pela fé. E a fé é um dom de Deus que Ele nos dá. Então, pela fé, você pode se agarrar a essas realidades enquanto você atravessa as tragédias. Mas, ao mesmo tempo, eu peço que você olhe para a sua bonança, se você não entregou a sua vida a Cristo, também pelos olhos de um tipo de fé. Como assim? Olhe para a sua bonança e projete a sua visão para o futuro. Porque essa bonança não é sinônimo de que Deus te livrará do juízo do porvir. Pelo contrário, você está caminhando na sua direção. E porque tenho bonança, Deus está sendo paciente com você. Mas a paciência de Deus é uma espera em que você responda ao Evangelho enquanto Ele segura o machado em sua mão. E a ausência de resposta gerará o corte. Ao mesmo tempo, quero te conduzir a alegrar-se na presença de Deus, louvando-o pela capacidade que Ele te deu de se arrepender dos seus pecados, se você já é um crente em Jesus. Lembre-se, é o arrependimento de pecados que nos livra do juízo de Deus. Não é o fato de sermos bons, não é o fato do que produzimos, não é o fato do que podemos fazer, é pelo simples e complexo fato de entendermos que a obra de Jesus é a única que tem poder de nos trazer perdão. E nos agarrarmos a isso em arrependimento pleno da nossa vida desalinhada e desajustada com o Senhor. É o que nos traz a vida eterna, a ausência do juízo. Então, dobre os seus joelhos e em suas orações louve a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu olhos para ver, coração para se arrepender e assim ser livre do juízo do porvir, que será intenso e arrebatador. Ao mesmo tempo, a você, cristão, entendendo que é o arrependimento de pecados que livra as pessoas dessa condição de juízo, eu quero insistir para que você desenvolva um estilo de vida em que você leve as pessoas a entender que as suas contas com Deus são ajustadas por meio do arrependimento. Que a única forma de escaparem do juízo é por meio dele. Então, não seja um cristão que diante de pessoas incrédulas diga apenas: você precisa buscar uma igreja, você precisa buscar um auxílio de uma igreja. Não diga isso, diga: você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender da sua vida longe de Deus. Se arrependa, porque é assim que você será livre do juízo. Não. Não seja um cristão que faz um esforço apenas para que pessoas visitem a igreja. O problema daquela pessoa não é a ausência de visita. O problema daquela pessoa é que ela está debaixo de um juízo do qual ela será livre apenas pelo arrependimento. Então convide essas pessoas ao arrependimento. Não seja o cristão que apenas se aproxima de pessoas que ainda não tiveram um encontro transformador com Jesus, recomendando apenas abandonar hábitos ruins. Rapaz, você tem que deixar essa cachaça aí. Rapaz, você precisa deixar esse cigarro. Rapaz, você precisa deixar essa pornografia. Você precisa deixar essas drogas. Você precisa deixar esses outros vícios. Não apenas isso. Você precisa se arrepender da sua vida totalmente perdida do Senhor. Entendendo que Jesus Cristo tem o poder para te salvar, você precisa se agarrar a isso, em arrependimento e humilhação diante dele. É isso do que você precisa. E ou mais, os outros abandonos virão no pacote. Seja um cristão, irmãos, que priorize a verdade de que o se arrepender de uma vida de pecados que afastam as pessoas de Deus, apoiando a fé em Jesus Cristo, é a única forma de escapar do juízo vindouro. Urja por isso. Não é apenas visita, não é apenas uma busca conceitual de Deus, não é apenas o abandono de hábitos, é o arrependimento. Que Deus te dê graça aplicando essa palavra no seu coração.
Que você que está em Cristo seja cada vez mais frutífero. E você que não tem dado frutos diante de Deus, entenda a urgência de fazê-lo. E que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor nos traz esclarecimento sobre alguns preconceitos que muitos possuem. E o Senhor nos ajuda a entender que tragédias, calamidades não são reflexos de juízos do Senhor sobre pessoas ruins. Isso nos ajuda a entender que as tragédias em nossas vidas, elas são possíveis. E que não estaremos sendo punidos. Pela fé nos dê sustento quando elas chegassem. Mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas que estão sem calamidades, estão sem problemas, elas não podem pensar que estão contando com o teu apoio. Desperte, Senhor, o entendimento dessas pessoas, a compreensão de que o juízo também as assiste e as assistirá. Que necessitam de arrependimento imediato dos seus pecados e o abraçar da obra do Senhor como resposta aos seus problemas. Nos ajuda a sermos melhores evangelistas, Senhor. O Senhor tem sido paciente com muitos, mas o teu machado está nas mãos, e ao seu tempo o Senhor executará o juízo, mas até quando durar a tua clemência, a tua paciência para com estas pessoas? Nos ajuda a sermos os propagadores da mensagem que declara a todo homem: arrependei-vos, porque é chegado o dia em que o varão aprovado por Deus julgará os vivos e os mortos. Nos dá essa coragem, nos dá esse tino na nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, por essas pessoas que estão ouvindo, que o Senhor aplique na vida de cada um, transformando suas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém.